Ainda falando sobre a questão de Samuel e Eli, livro de Números, capítulo 16, versículos 5, o texto diz assim: E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Chama atenção o fato de que as pessoas vivem se promovendo, mas é Deus quem escolhe. Ele escolhe as pessoas que Ele quer usar e a forma como Ele quer usar. Não podemos negligenciar que Deus não trabalhou somente nos castelos e palácios, como aconteceu com Davi, mas também operou no deserto. Deus operou em lugares desérticos, como quando usou Elias, que morava praticamente numa caverna, não falava de sua família, não sabemos quem eram seus pais, nem qual era a sua tribo, apenas sabemos que ele foi um homem que Deus chamou, Deus escolheu ele e falou: olha, vem que eu quero usar você para restaurar o reino de Israel, quero restaurar o culto ao Senhor na nação de Israel. Deus chamou Moisés, e o mais interessante de toda essa história é que Deus poderia ter usado Moisés lá no palácio de Faraó, porque Moisés foi levado ao palácio por obra de Deus, uma vez que todas as crianças do sexo masculino tinham que ser atiradas no rio Nilo pelos pais por decreto de Faraó. Deus poupou a vida de Moisés com a intenção de usar ele mais tarde. E quando chegou numa certa idade, não foi mais possível esconder Moisés, e então a mãe dele preparou uma cesta com betume para que não afundasse, e pôs alguns panos, algum acolchoado dentro da cesta, e pôs ele deitadinho ali e soltou ele na margem do rio, porque ela sabia que a princesa ia se banhar no rio Nilo naquele horário. E a intenção dela era que a princesa se compadecesse, mas se o mesmo espírito que dominava o faraó estivesse dominando a princesa, Moisés teria sido afogado naquele mesmo lugar. Mas o anjo do Senhor estava acompanhando Moisés, porque Deus tinha um plano na vida dele, que ele seria o libertador de Israel. E quando Moisés foi levado ao palácio, ainda conseguiu a aprovação de Faraó para ser criado como um egípcio, sendo ele hebreu, e cresceu com os príncipes, com a classe mais alta do Egito, os nobres, e se tornou também um príncipe egípcio. Olha só o glamour, a grandeza do poder de Deus. Transformou um escravo num príncipe. Ele já tinha feito isso antes. Era um mero detalhe para ele. Para nós é muito grande isso. Mas isso entrou no coração de Moisés de uma tal forma que quando ele conheceu o seu povo, que o seu povo era escravo, inteligente como era, percebeu: Deus me pôs aqui porque quer me usar como libertador de Israel. Então eu vou usar todo o meu poder para fazer isso. E ele tinha poder. Moisés tinha um grande poder, ele era um príncipe egípcio. Ele era príncipe do reino mais poderoso daquela época. E Moisés tinha sido formado em estratégia militar, tinha se tornado um grande general do exército de Faraó, um grande batalhador, um homem culto, um homem que sabia se expressar muito bem, um homem que poderia falar com o povo e convencer as pessoas de suas reais intenções, além do poder estratégico, bélico, militar de que ele era detentor. E ele imaginou: é isso que eu vou fazer. E ele foi visitar o seu povo, encontrou aquele egípcio maltratando um israelita, e ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Mas Deus não age assim. Deus não trabalha com a força do homem.
Deus não depende de você, da sua inteligência, do seu poder, do seu dinheiro, da sua capacidade de convencer as pessoas. Deus só precisa de uma coisa, que você se disponha a ser usado por Ele. Moisés tinha cerca de 40 anos quando isso aconteceu. Mas assim que foi descoberto o crime, o assassinato do egípcio, Faraó tentou matar Moisés e Moisés não viu outra saída a não ser fugir para o deserto. E fugiu. No desespero, poderia ter tomado outro caminho. No desespero, ele fugiu para o deserto. E quase morreu. Só não morreu no deserto porque Deus foi com ele. O anjo do Senhor esteve ao lado dele, protegendo ele, guardando, fazendo com que ele chegasse onde Deus queria. E é para isso que serve o deserto. Muitas vezes o deserto serve para Deus te levar onde Ele quer que você esteja. Não é para você fazer as coisas do seu jeito, não é para você se engrandecer, e também não é para você amaldiçoar, não é para você murmurar contra Deus. Moisés chegou na terra de Midian, encontrou Zípora e encontrou Jetro, foi abrigado por eles. E o orgulho daquele homem arrogante, daquele grande general do exército, daquele príncipe poderoso, foi desmoronando por terra. Deus quer usar você, não sua arrogância, não o seu convencimento de achar que você é alguma coisa, que sabe alguma coisa, que pode alguma coisa, ou porque você é jovem, ou porque você é velho, porque tem muitos jovens experientes e tem muitos velhos imaturos, mas também tem o contrário, tem muitos jovens que pensam que sabem tudo e são crianças que nunca amadureceram, que nunca cresceram a não ser na estatura. Deus quer que nós cresçamos sim, mas em espírito, na nossa maturidade, na nossa capacidade de reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não sabemos nada, que nós não podemos nada, porque quem pode tudo é Deus. Moisés não viu outro jeito a não ser se tornar um pastor de ovelhas, que era uma coisa bastante humilde para a sua época, acho que até hoje, né? E Moisés foi apacentar os rebanhos de Jetro. Jetro só tinha filhas mulheres. Depois é que nasceram alguns homens. E Moisés foi apacentar os rebanhos de Jetro, porque ele precisava ganhar o pão de cada dia. Ele não era mais um príncipe honrado, homenageado pelos seus súditos. Não, ele era agora um cidadão simples e muito humilde. Deixou a sida do palácio, deixou as honras palacianas, deixou os manjares, vestiu os seus trapos e foi para o deserto. O calor do dia e a geada da noite, tomando conta das ovelhas, para que os lobos, os chacais do deserto não as devorassem, para que as serpentes não as matassem, porque seria prejuízo para o sogro. E assim se passaram 40 anos. 40 anos de solidão no deserto. 40 anos de sofrimento, de angústia, de noites mal dormidas, de dias calorentos, enfadonhos e solitários. Por fim, um homem quebrantado, velho, acabado, com toda a sua arrogância destruída, sabendo que realmente não era nada, encontra-se com o Senhor naquela árvore que queimava. Ele parou de repente de longe e viu aquela sarça pegando fogo, e ele viu que não se consumia aquela sarça, e ele achou estranho aquele fogo que devorava, mas as folhas continuavam ali, o caule continuava ali, e nada acontecia. Imaginou: que fenômeno estranho é esse? Eu preciso ir ver isso de perto. Quando se aproximou, então ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E isso nos traz também à memória um detalhe importante, né? Tem tanta gente que sai daqui e vai para Israel, fala: eu vou peregrinar na Terra Santa. Lá não é Terra Santa não, gente. Bota uma coisa na cabeça.
Lá foi uma terra santa porque Deus estava ali. Se Deus aparecer aqui, aqui também se torna terra santa. Onde Deus está, está a sua santidade. Não é aquele lugar que é santo. Todo lugar onde Deus se manifesta é santo. No culto que tem lá naquele templo que verdadeiramente honra a Deus e não fica atrás de dinheiro, de gente safada, sem vergonha, mentirosa, vigarista, né? Porque onde tem isso, Deus não está presente, não. Só se for Deus do dinheiro, mamão, porque o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, não está presente nesse lugar. Mas no templo que verdadeiramente honra a Deus, sim, Ele está. Naquele templo humilde, naquela barraca de lona humilde, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus em espírito e verdade, e se humilhar diante de Deus, naquele lugar Deus está, e ali é terra santa. Na sua casa, onde você se reúne com a sua família, com amigos, com irmãos de fé, para vocês celebrarem o nome do Senhor e se humilhar perante Ele, é terra santa. É terra santa ali. Moisés tirou as alparcas dos pés e se dobrou diante de Deus e pôs a cara na terra, porque ele tinha medo de olhar para Deus. Ele pensou: quem é esse ser tão poderoso que põe fogo numa sarça e o fogo não consome a sarça? E Deus disse para ele: Moisés, eu vim te confidenciar uma coisa. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo lá no Egito. Eu resolvi mandar você para libertar Israel. Ele falou: eu, Senhor? Eu? É, você, Moisés. Por que eu? Porque eu escolhi você. Mas, Senhor, olha para mim, eu sou um velho, eu tenho 80 anos. Eu sou gago, eu não sei nem falar direito mais, e minha língua endureceu, minha voz está rouca. Mas é você que eu escolhi. Eu fico tentando imaginar a reação de Moisés naquele momento. Talvez ele não disse, mas ele deve ter pensado: por que Deus não me usou quando eu estava lá no palácio, quando eu era um príncipe poderoso, quando eu tinha um exército à minha disposição? Por que Ele não me mandou libertar Israel naquela ocasião? Agora Ele vem me mandar, agora que eu não estou aguentando nem andar direito, eu preciso de um cajado para me escorar, para não cair? Moisés, sou eu que vou libertar Israel, não é você, não é o seu poder, não é a sua estratégia, não é seu exército, não é seu dinheiro, a obra é minha, o poder é meu, você vai com o meu poder e você vai libertar Israel. Ah, eu não, Senhor, eu não posso ir, eu não tenho condições, eu não sei nem falar direito, mas eu vou ser com a tua boca, eu vou abençoar tudo que você falar, eu ponho as palavras na tua boca, Moisés. Não, Senhor, não. Manda outra pessoa porque eu não dá certo. Deus falou: tá bom, vou te dar uma força. Vou mandar seu irmão com você. Nossa, que grande ajuda, hein, Senhor? Eu tenho 80 anos, eu me recuso aí, o Senhor manda me ajudar o meu irmão de 83 anos? Grande ajuda. Deve ter pensado, né? Acho que ele não falou, mas deve ter pensado. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria que aparecesse o poder dele, a glória dele, não a estratégia do homem, não a força do homem, não a inteligência do homem, não o dinheiro do homem, não a política do homem. Deus não precisa de nada disso. Olha o que aconteceu no Brasil na eleição passada. Tudo indicava que Bolsonaro não seria eleito. Muita gente me chamou de louco, mas eu sabia que Deus ia mudar a história do nosso país, porque tem muito joelho nesse Brasil dobrado, pedindo a Deus para dar uma chance para o Brasil, para sair da lama em que foi posto por esses governantes socialistas, inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, inimigos da cruz. Deus estendeu o braço sobre o Brasil, abençoou a nossa nação, está mudando a nossa história. Estão lutando contra aquele homem, mas não vão prevalecer, porque Deus é com ele. Não tinha poder, não tinha dinheiro, não mentia, não usou de nenhuma vantagem ilícita, mas Deus colocou ele lá. E só Deus pode tirar ele de lá. Pode espernear quem quiser, só Deus tira ele de lá. Agora vamos voltar para Moisés. Velho de 80 anos, o povo certamente não se lembrava mais dele a não ser a família. Tinha um irmão de 83 anos, a irmã era mais velha, não me lembro a idade dela, era a mais velha da casa.
velho como estava, ao quebrado, sem condições físicas, sem preparo físico, sem nenhuma condição humana. Um velho de 80 anos atravessa o deserto novamente, desce ao Egito, a maior potência mundial da época, e ajudado por um senhor de 83 anos, enfrenta o poderoso faraó, o grande senhor do maior império daquela época, e eles literalmente quebram o Egito, levam o Egito à falência, quebram a maior potência mundial, a maior economia mundial da época, simplesmente usando o poder de Deus. Independente da idade, independente da sua condição física, ou social, ou cultural, porque Deus não precisa da ajuda do homem. Deus não precisa, Ele quer a nossa cooperação, sim, mas Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa que você seja novo ou velho, que você seja forte ou que tenha experiência. Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa a criança, Deus usa o ancião. Deus usa todos aqueles que abrem o coração para Ele. Deus usou Abraão com 90 anos de idade, com 99 anos de idade, para trazer ao mundo a pessoa que seria o pai da nação de Israel, Isaac. Para Deus não tem dificuldade. E não é você que faz alguma coisa porque você conhece a obra de Deus, ou porque você leu a Bíblia de capa a capa, ou porque você tem 3 ou 5 ou 10 faculdades, porque usa um anel de formatura na sua mão, porque tem muito conhecimento, porque tem prática de ensino, porque você tem prática de governança. Deus não precisa disso, dessa arrogância estúpida, porque Deus usa quem Ele quer. Ele escolhe as pessoas, Ele capacita quem Ele escolhe, Ele envia e leva as pessoas a fazer a sua obra. Deus transformou a história de Israel no dia em que Moisés tirou Israel da terra do Egito. Deus fez milagre sobre milagre para mostrar o poder dele, para mostrar que é Ele que age, que é Ele que faz. E quando Ele enviou Moisés ao Egito, Ele enviou uma mensagem profética para Faraó através de Moisés, que está no capítulo 9, se eu não me engano, versículo 6 de Êxodo, quando ele diz a Faraó: para isso mesmo te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tão grande foi o estrago feito no Egito, que quando Israel chegou na terra de Canaã, as pessoas sabiam o que Deus havia feito, como Deus havia quebrado o Egito, como Deus havia secado as águas do Mar Vermelho, como as águas do Jordão se secaram para o povo passar, como Deus preservou aquele povo no deserto por 40 anos, para que o nome dele fosse anunciado a todas as nações. Todos temiam na entrada de Israel na terra de Canaã, porque sabiam que eles seriam desarraigados. E o temor era tanto que veio a tribo de Gibeão e veio se colocar diante de Josué, mentindo para ele, dizendo que eram povos de terras distantes, para fazer aliança com ele, para não serem destruídos, porque sabiam o que vinha pela frente. Deus é como uma locomotiva, ou você sai da frente ou Ele passa por cima de você. É melhor estar ao lado de Deus, é melhor se humilhar para Ele, é melhor reconhecer que Ele é tudo e que você não é nada. É melhor reconhecer que nós não temos capacidade alguma, mas que a nossa capacidade vem de Deus. Só Ele pode mudar a sua vida. Abaixa o seu tupete, destrua sua arrogância, dispa-se das suas vaidades, do seu orgulho de pensar que você é alguma coisa, que pode alguma coisa, e deixa Deus ser glorificado na sua vida. Porque se você for soberbo e arrogante como Abner, que pensava que poderia transferir o reino de Israel para Davi, vai acabar como Abner. Não era Abner quem transferiria o reino de Israel para Davi, mas Deus quem estava transferindo o governo de Davi sobre todo Israel. Porque era a promessa dele e a promessa dele ia se cumprir.
Não importam as circunstâncias, não importa o que vem pela frente, não importa o que está acontecendo do seu lado, só importa uma coisa: se Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele vai te capacitar e vai realizar a obra na tua vida. Eu fui moço, fui jovem, hoje estou entrando na terceira idade, mas o poder de Deus continua agindo na minha vida. Sempre vou me humilhar diante de Deus, sempre vou reconhecer que não sou nada, sempre vou reconhecer que a história que Ele escreveu na minha vida é dele, não minha. Se fosse só por mim, estaria lá no meio do canavial até hoje, ou já teria morrido, mas Ele me tirou do canavial, Ele mudou a minha vida. Da mais baixa posição de trabalho lá na Barra do Agudo, Ele me levou para a faculdade. Ele me permitiu escrever 8 livros e publicar os 8. Ele permitiu que eu tivesse essa palavra para trazer hoje, dizendo que só Ele muda a vida das pessoas. E não é a religião. Nós precisamos esquecer da religião. A religião é inimiga de Deus. Nós precisamos pensar que nós temos que ter um relacionamento pessoal com Ele. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu gostaria de ser chamado amigo de Deus. Sei que tenho muitas falhas, sei que talvez eu não consiga como Abraão conseguiu, mas eu estou me esforçando, eu estou me humilhando, eu estou abaixando o meu tupete para que Deus possa aparecer. Como João Batista que disse, é importante que Ele cresça e que eu diminua. Não tenho que aparecer, não tenho que querer ser o melhor do que ninguém, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. O único melhor é Jesus, que morreu na cruz, derramou seu sangue, perdoou os nossos pecados. Ele é o melhor. Nós não somos nada. Nós somos só pecadores que precisam de um Salvador. E o nome desse Salvador é Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.